tema da palavra de hoje é chamados a prosperar. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Sabe, amado, a provisão de Deus, ela acontece quando Deus nos mede através da nossa generosidade. O Senhor mede a nossa generosidade não por aquilo que nós entregamos a Ele, mas por aquilo que nós guardamos para nós. Você mostra o quanto você é generoso, não o quanto você dá, mas o quanto você retém. Porque às vezes nós retemos a maior parte, entregamos a menor e achamos que isso é generosidade. Jesus, ele mostrou a sua generosidade quando na cruz do Calvário ele entregou a sua vida, que era o seu tudo. Ele deixou a glória do Pai para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu quero te dizer que Deus quer fazer coisas extraordinárias, sabe, de valor incalculável. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos e perceber o seu amor por nós. Deus não nos obriga a fazer nada. Ele não te obriga nem você a aceitar Jesus. Aceitar Jesus é quando nós somos convencidos do pecado. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Às vezes você fala: poxa, mas eu preguei tanto para aquela pessoa e ela não quer saber de Jesus. Aí eu vou chamar fulano de tal que sabe pregar melhor do que eu. Amado, não é o falar, mas se o Espírito Santo não convencer a pessoa que ela precisa de arrependimento e que ela precisa nascer de novo, nada vai acontecer, sabe? Somente há uma maneira de nós sermos generosos e de prosperar à medida de Deus, é exercendo a generosidade. Se eu sou generoso, o Senhor me prospera em todas as coisas. Se eu não sou generoso, dificilmente a prosperidade virá. Tem pessoas que olham só para si mesmo. Não, mas se eu fizer isso aqui vai me faltar, se eu fizer aquilo, sabe, eu vou me prejudicar. Se eu abençoar muito esta pessoa, amanhã ele toma meu lugar. Porque eu e ele na empresa somos juntos, somos iguais. Mas se eu começar a ensinar mais ainda, ele vira chefe e eu fico para trás. Isso é generosidade? Jamais. Porque eu não tenho que me preocupar onde a pessoa vai chegar, eu tenho que me preocupar onde eu quero chegar. E quando eu declarar que eu quero chegar em determinado local, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, sendo generoso, eu entendo que Deus agirá de generosidade conosco. A Bíblia nos diz que Davi era um homem generoso, segundo o coração de Deus. Se Deus olhasse, amado, por muitas vezes as nossas condições humanas, como ele olhou a de Davi, Davi não seria escolhido. Se Deus olhar para mim e para você, buscando em nós generosidade e perfeição, Ele não nos escolheria para nada. Mas Deus olhou para o seu coração. Talvez você é aquela pessoa que aparenta ser uma pessoa bruta, estúpida, carrancudo, mas Deus conhece o seu coração e por isso que você está aqui hoje me ouvindo. Porque há algo em você que Deus se agradou. Deus está nesses dias procurando homens segundo o seu coração, pois Ele quer entregar grandes coisas em suas mãos. Nós estamos falando de sonhos. Normalmente sonho é aquilo que você quer obter, é aquilo que você quer alcançar, é aquilo que você um dia almejou chegar. Mas tudo isso está nas mãos dEle. E a Bíblia diz que Ele quer te entregar grandes coisas. Não importa se você deixou de fazer, sabe, coisas que eram para ser feitas. O que importa é que Jesus mudou o seu destino. Por quê? Dando a entender que tudo foi feito por Ele e para Ele. Às vezes nós ficamos meio que paralisados, porque pensamos nos nossos erros e nos nossos pecados. Se você começar a parar e pensar o quanto você errou, ou o quanto você deixou de acertar, você vai entrar debaixo de justiça própria, debaixo de condenação. A condenação é pior do que o pecado. Uma pessoa que se sente condenada, o próprio Deus pode ter te perdoado, mas Ele continua carregando aquela culpa a vida inteira.
Toda vez que ele dobra o joelho, ele fala: Senhor, me perdoe por esse pecado. Senhor, tá bom, já perdoei. Na semana seguinte ele está lá: Senhor, me perdoe por esse pecado. Deus perdoou, mas ele não. Sabe? Quando Deus olha para você, ele não vê um monte de pecado. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo. É Cristo que vê. Por quê? Porque hoje nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Pastor, como assim? Cristo vive em mim? Eu sinto o desejo de fazer umas coisas que eu tenho até vergonha de falar, pastor. Às vezes eu olho para algumas coisas, eu sei, na hora eu sei que o Espírito Santo fala que é pecado, mas é algo mais forte, e quando eu penso que não, eu já estou lá, e aí já era. Eu já prometi 200 vezes que eu nunca mais ia fazer. Antes de você, milhões de pessoas nasceram, foram santas, tanto quanto Cristo queria que fosse. O apóstolo Paulo mesmo dizia: o bem que era para mim fazer, eu não faço. E o mal que eu não deveria, esse eu cometo. O mal é o que? É o erro, é o pecado, é aquilo que não está certo. Isso é o mal. Às vezes nós imaginamos, ou damos asa a pessoas a imaginar que você aceitou Jesus, que você agora vai ser uma nova vida. Fato, você é uma nova vida. Por quê? Porque Cristo vive em você. Você jamais vai conseguir mudar a sua carne, o seu desejo carnal e humano. Esse é o poder da graça. O poder da graça é quando nós somos aceitos pelo que somos, não por aquilo que nós podemos fazer. O poder da graça é muito bom porque nós sabemos que somos amados de Deus. Mas você é amado, mas você peca. Você é amado, mas você erra. Você é amado, mas você faz coisas erradas. Então, você é amado. Quantos aqui tem filhos, tem pai, tem mãe? Tem pessoas que você ama, esposa, esposo. E essas pessoas, de certa maneira, elas também erram. E você deixou de amá-las? Você pode até não concordar, mas você não deixou de amar. Sabe, irmãos? O amor de Deus não está condicionado à sua cor, à sua roupa, à sua classe social ou o tamanho do teu dízimo. Não, Deus me ama mais na igreja porque o meu dízimo é o maior. Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Porque o amor de Deus está condicionado a Cristo Jesus. Sabe por que Deus nos ama? Porque Ele ama Cristo e Cristo está em nós. Sabe, amado, o seu descanso não tem a ver com os seus esforços humanos ou práticos. O seu descanso tem a ver com o que Jesus fez por você. Deixa eu te dizer uma coisa: a lei não tem poder de mudar. Porque se a lei tivesse poder de mudança, quando a lei foi dada a Moisés, tinha mudado todo aquele povo. Certa vez o povo disse assim: Moisés, você vai no monte, fala com Deus, volta com o rosto brilhando, tem que colocar um lenço na tua cabeça, porque nem nós conseguimos olhar para você, tamanha luz, mas nós queríamos ouvir a voz de Deus. Moisés falou: tudo bem, vou falar com ele. Em um certo momento, Deus bradou do céu, e o povo tapava o ouvido e gritava: Moisés, pede para Deus não falar mais conosco, porque nós vamos morrer. Do tamanho, imagine que a voz de Deus era algo muito estrondoso. E eles ficaram com medo. Logo em seguida, Moisés recebe a lei, e implanta a lei no meio deles. Quando Moisés volta para a montanha para falar com Deus, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Mudou alguma coisa? Não. Por quê? Porque a lei não foi criada para ser cumprida. A lei foi criada justamente para não ser cumprida. Por quê? Porque uma vez que você quebrou um mandamento, você pode ter cumprido 100 anos, voltou a estaca zero. Ou seja, é um jogo que não tinha como cumprir. Pastor, por que você fala assim? Então Deus enganou o povo? Não, Deus nunca quis a lei, o povo é que queria. Deus queria falar com um homem de Deus, como aconteceu com Samuel, Sansão, Débora e tantos outros homens. Mas o povo dizia: não, lá fora tem rei, lá no mundo tem rei, então nós queremos um rei, ao qual nós podemos ver, tocar, palpar. Samuel ficou muito triste. O Senhor diz: já que eles querem rei, então vai ter o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Totalmente perturbado, endemoniado. É o que o povo escolheu. Sabe por que a lei não tinha condição de salvar? Porque imagine você, amado, você chega diante do Senhor e cumpriu a lei de alguma maneira. Naquele dia você fala: pode abrir o céu aí, porque eu cumpri a lei. Não importa o que eu fazia, eu cumpri e acabou. Pode abrir que eu tenho direito. Você já viu quando você vai em algum lugar que você pagou, você fala: tá aqui, tá pago. Você é até mal educado porque simplesmente você pagou.
Você se enche de direito e de justiça própria, porque você pagou, eu estou com o ticket na mão e você ainda faz barraco, porque você se acha no direito. Imagine um homem chegando diante do Senhor, e o Senhor diz: daqui você não vai entrar. E falar: vou, porque você fez uma lei lá na terra, eu cumpri esta lei e agora eu entro. A lei não foi criada para ser cumprida. Paulo diz que a lei, ela tem tanto poder, que ela serve apenas para ser pisoteada. A lei não tem poder de mudar o homem, porque a próxima coisa que o homem fez depois da lei foi adorar um bezerro de ouro. Nós não estamos mais sob o domínio da lei, mas sobre a sua abundante graça. Sabe, irmãos, antes da criação do mundo, do homem, em Gênesis 1:2, que a terra era sem forma e vazia, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, para o nosso desfrute. É como você trabalhou, ralou a vida inteira, estudou, montou uma empresa, comprou uma casa, um sítio, ou tem lá a tua família, para o desfrute de quem? Dos teus filhos. Não importa o quanto você trabalhou. Talvez você olha para o filho e fala: nossa filho, na tua idade, sabe, com 12, 13 anos eu já trabalhava na roça. Mas não é isso que você quer para ele. Talvez você era uma pessoa muito obediente, o seu filho não tem o mesmo perfil, mas você nunca deixou de amar e desejar o melhor para ele. Assim Deus é conosco. Mas a Bíblia diz, amado, que você é o prazer de Deus em Cristo. Porém, no momento que você peca, o coração do homem é roubado, e o pecado entra no seu ser. E por isso que o homem foi expulso do jardim. Pastor, então a graça me dá a liberdade para pecar? Não. O dia que você começar a pecar, você sai debaixo do favor de Deus. O dia que você começar a pecar, o favor de Deus não está mais sobre você. Amém? O homem, ele foi expulso do Éden. E quando ele foi expulso do Éden, entrou a graça. Jesus foi colocado como cordeiro, para lá na cruz, ele anular as obras do inferno e vencer o pecado, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Essa foi a primeira prosperidade que o Senhor trouxe para o homem: a salvação. O texto diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Quando você tem a salvação, é a primeira prosperidade que o Senhor plantou no seu coração. Sabe, amado, quando nós experimentamos o seu amor por nós, é que respondemos a Ele com amor. Eu gostaria de compartilhar algumas chaves para uma vida próspera. Primeiro, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. O coração de Deus nunca é condenar. Nós é que queremos julgamento, nós é que implantamos justiça, mas o coração de Deus é querer misericórdia. Deus nunca quer condenar. A Bíblia nos diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Ele é tão bom que a gente se arrepende, se constrange. Mas o homem, ele quer julgamento, ele quer lei. Ele quer dizer: não, é olho por olho, dente por dente. Mas Deus não quer isso. Deus quer amor, Deus quer perdoar. Você sabe como Pedro, o apóstolo Pedro, foi transformado? Como que Jesus o conquistou? Provavelmente Pedro, amado, pelo que a gente lê, era uma pessoa muito bruta, muito rústica, sabe? Mas a Bíblia nos mostra que Jesus primeiro o abençoou. De que forma? Dando a ele, no trabalho dele, uma das melhores pescarias que ele pôde ter. A pescaria foi tão grande, quando o Senhor falou: lança sua rede para o lado direito, sabe? Ele pegou tanto peixe que era possível quebrar a balança da época. Não era balança digital como hoje, feito de ferro. A Bíblia diz que o barco estava indo a pique, quase afunda de tanto peso de peixe que o Senhor deu. Porque aquilo que o Senhor nos dá é muito além da medida que nós imaginamos. Em seguida, quando acontece isso, ele prostrou e disse, Lucas 5:8: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que veio primeiro? O arrependimento de Pedro ou a bondade de Jesus? A bondade de Jesus. Aos nossos olhos nós imaginamos assim: não, eu me arrependo para depois ele fazer. A Bíblia diz que ele faz, e o amor dele nos constrange a ponto da gente se arrepender.
Sabe, você precisa aprender a viver debaixo do favor. Quando você viver debaixo do favor, você para de pecar. Quando você viver debaixo do favor, a santidade do Senhor vai vir na tua vida e você não precisa mais se esforçar. Você simplesmente vai viver. Sabe, irmãos, quando experimentamos o seu amor por nós, é que nós respondemos com amor a Ele. Ninguém consegue amar alguém se não for amado. Você pode até tentar no começo, mas uma vez que você percebe que aquela pessoa também te ama, isso é recíproco, sabe? É algo que flui naturalmente. A nossa capacidade de amar a Deus vem pelo fato de nos sentirmos amados por Ele. Sabe, a Bíblia diz assim, 1 João 4,19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,10 diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe, amado, esta é a definição do amor de Deus na Bíblia. Ele nos amou primeiro. Eu fico imaginando às vezes a bondade do Senhor. Tanta coisa que eu fiz no passado quando eu era do Candomblé, sabe, quanta maldade. Talvez a gente olhe e fale: meu Deus, é que você não me conheceu. Era só a graça, graças a Deus que o Senhor é bom. Porque se eu fosse Deus naquela época, já tinha me fulminado. Quantas pessoas, seja sincero, que dependente do que ela fez, e às vezes você vê algumas notícias no jornal, você fala: por que não morre? Não é verdade? Mata não sei quanto, estrupa criança, faz isso. O outro que jogou fogo nas crianças, queimou toda a creche, depois se matou com fogo. Sabe, não vamos aqui julgar não, mas está falando de pessoas de caráter. Mas nem esses Deus condena, porque Ele quer provar o seu amor. Uma pessoa que está debaixo de condenação e de pecado é porque ela nunca entendeu o amor de Deus. O dia que ela começar a entender, ela fica com essa cara que você está e que eu fico às vezes, dizendo glória a Deus. Talvez no passado você entrou numa igreja, ouviu alguém na igreja chorando e dizendo glória a Deus. Você entrou e saiu, não sentiu nada e ainda falou assim: pô, parece que é doido. Do nada eles começam a gritar e falar uma língua estranha e chorar, e sabe, sai de lá feliz. Eu não vi nada, não tinha motivo para isso. É porque eles não entenderam o amor de Deus que se revelou em nós. Essa é a definição bíblica. Não tem a ver com o nosso amor por Ele, mas tem a ver o quanto Ele nos ama. Sabe, amado, eu posso chegar na igreja ou na célula e todo mundo sentir a presença de Deus. Se eu entrar debaixo de condenação, eu não vou sentir nada, porque a condenação impede eu sentir o amor dEle. Aí você fala: mas por que está todo mundo sentindo a presença de Deus e eu não? Porque a única presença que você está sentindo é a voz da tua consciência dizendo: você não pode, você errou, você está fraco, você está caído, você está isso e você está aquilo. E Deus está dizendo: deixa eu entrar, deixa eu prosperar você agora. Deixa eu mudar a tua história. Você não consegue dormir, você não consegue comer direito. E a cada vez que você tenta consertar, cada vez que você fala: não, a partir de agora eu vou consertar, aí que você se enrola mais ainda. Entrega as armas, diga para Ele: Senhor, eu sou teu, eu sei o quanto eu sou amado, eu sei o quanto o Senhor vai me prosperar. Eu não mereço, mas eis-me aqui. Eu começo a viver hoje aquilo que o Renan pregou na oferta. Eu vou começar a viver hoje, eu vou enxergar aquilo que foi liberado para mim. Não importa se vai demorar 16 anos, como aconteceu com Davi, 18 anos, como aconteceu com Paulo, 18 anos a 20, que aconteceu com Abraão. Não importa, você é novo e no tempo certo Deus vos exaltará. Aleluia. Quando Pedro viu a bondade de Deus na pessoa de Jesus e o seu amor, ele se prostra de joelho e se rende a Ele. É como você olhar um homem chucro, você fala: imagina, essa pessoa nunca vai dobrar o joelho e vai chorar. Ele não chora na frente de ninguém, ele não chorou no enterro da mãe, porque ele é duro. Mas diante do amor de Deus, não tem um que não se entrega e não se prostra. Sabe, irmãos, quando Pedro viu a bondade, o seu amor, ele se entrega por completo. E o que ele faz? Ele se arrepende devido à bondade do Senhor. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Deus é bom porque você também é bonzinho, é isso? Deus é bom porque você faz tudo direitinho?
Deus é bom porque você só fala a verdade? Deus é bom e te abençoa porque, você é da IAAP? Deus é bom porque Ele é bom. Eu não mereço, mas Ele é bom. E sabe como eu sinto a bondade de Deus? Quando eu reconheço que eu não mereço, mas eu tomo posse daquilo que Ele já me deu. Tem uma historinha antiga de um cara que caiu numa montanha e no escuro ele segura num galho. E ele começou a orar dizendo: Deus, me tira daqui, envia alguém. E a historinha enviou vários e ele não quis, até que ele ouviu uma voz que dizia assim: solta fulano, solta do galho. Estava chovendo, depois começou a esfriar muito, começou a nevar, e ele não soltou. No outro dia encontraram ele, depois clareou o dia, totalmente congelado, travado naquele galho de árvore, e era mais ou menos 1 metro de distância da terra. Aquilo que nós não enxergamos, a gente tem medo de tomar atitude. Aquilo que nós não conseguimos enxergar, ou palpar, ou tocar, a gente diz: não, eu não vou me arriscar. Escuta, você já caiu no buraco, você já está num abismo, você está segurando em alguma coisa, mas não era nem para isso estar lá, era simplesmente para você ter caído. E se você agora está soltando, porque você ouve a voz do Espírito dizendo: solte porque eu te amo, deixa eu cuidar de você, e você ainda está agarrado às coisas, sabe, que são de raízes de lei, o Senhor te diz: libera, porque senão você vai ficar congelado. A vida vai passar e você vai ficar onde está. Sabe, irmãos, a bondade dele nos traz mudança. Segundo, é hora de mudar de mentalidade. Você sabe o que é arrependimento? Arrependimento vem da palavra grega metanoeu ou metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade ou mudar a mentalidade de alguém. Repita: mudança de mentalidade ou mudar a mentalidade de alguém. Sabe, muitos de nós achamos que arrependimento tem a ver com lamentação, com choro, com sofrimento. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Arrependimento tem a ver com mudança de mentalidade. Quando João Batista estava dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: mude de mentalidade, porque o reino do céu chegou. Quando nós cantamos e dizemos: venha o teu reino, nós ficamos imaginando, algumas pessoas imaginam até, sabe, que este reino, seja lá o que eles estão imaginando, a nova Jerusalém descendo do céu. Não é isso. Venha o teu reino, venha o reino de Deus, venha a graça do Senhor no nosso meio. Só que a gente imagina, Deus não vai na minha casa de jeito nenhum. Se Ele for lá, Ele entra de olho fechado. Deus no meio da minha família, Ele não chega nem perto, porque pensa numa família perturbada. Não acredito que Deus entraria lá. Não vai entrar lá, porque no fundo da minha casa tem um centro. A luz do sol entra em todo lugar e Ele é o sol da justiça. Ele entrou no inferno e tirou a chave na mão do diabo. Você acha que Ele não vai te visitar? Porque você coloca bloqueio e acha que, imagina, ninguém vai entrar lá. Ele já te amou, Ele já mudou, Ele já transformou. Você apenas precisa mudar de mentalidade e enxergar aquilo que Ele já começou a fazer. A nossa mentalidade, amada, é transformada pela pregação do Evangelho. Romanos 12:2 diz assim: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Sabe? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Sabe o que é perfeito? Sabe o que Deus se alegra? Pastor, eu queria saber como que eu faço a vontade de Deus. O que eu faço para alegrar a Deus? Muda a sua mente. Aprenda uma coisa: você é filho amado e ponto. Você é amado de Deus. E se alguma coisa ruim te aconteceu, não fica dizendo: não, foi porque eu errei lá atrás e Deus está me castigando. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Não há castigo de Deus, não para a tua igreja. O castigo de Deus virá para aqueles que não se dobrarem diante dele na época do anticristo. Amém? Terceiro, arrependimento de obras mortas. Os crentes são normalmente ou frequentemente exortados
a se arrependerem dos seus pecados. Porém, no Novo Testamento, nós somos exortados a nos arrepender de obras mortas. O que é obras mortas? Hebreus 6:1 diz assim: o pecado é simplesmente o fruto, as obras mortas são as raízes. O pecado, ele é o fruto do que já é raiz dentro de você. Obras mortas é aquilo que nós queremos fazer achando que naquele dia você merece algo bom porque você fez algo bom para alguém. Já viu alguém falar: nossa, hoje eu ajudei um cego a atravessar a rua, eu já fiz a minha, a minha boa obra de hoje. Isso é obras mortas. Porque não é porque você ajudou alguém que Deus vai falar: uau, como você é bom. Agora, aquele problema na justiça que estava paralisado 10 anos, porque você fez isso, Deus vai liberar. Aí você chega na igreja e fala: nossa, hoje eu vou entregar o meu primeiro dízimo, 10 anos que eu não dizimo. Aí você entrega, Deus fala: uau, 10 anos, Ele quebrou esse fruto maldito, agora eu vou dar um carro zero para Ele. Sabe, irmãos, nós dizimamos na obra de Deus, porque nós amamos a obra de Deus. E sabemos que sem dinheiro a gente não consegue chegar a lugar algum. Nós não conseguimos nem alugar um prédio maior, porque a gente não conseguiu comprovar a renda que deveria comprovar. Mas nós ainda vamos chegar lá. Se talvez todos, 100% fosse dizimista, nós já tínhamos comprovado essa renda. Mas um ou outro amarra a obra. Aí houve alguns perturbados na internet, uns endemoniados, que falam mal do dízimo. Como tem uns agora que estão pregando, sabe? Que a igreja gay é tão boa quanto as outras. Como estão pregando que nem tudo é pecado. Tem um monte de coisa pregando na internet. A internet é algo muito bom, mas você tem que diluir e saber o que presta e o que não presta. O cheiro da comida do vizinho, quando você passa, parece que é muito bom. Mas a comida da tua mãe, você sabe o que ela realmente coloca. Sabe? Então muito cuidado com isso. Nem tudo aquilo que parece ser é. Sabe qual é o investimento do diabo? Paralisar a obra. Porque o que mais cresce no mundo hoje, eu não falo nem no Brasil, é a igreja evangélica. O que mais cresce. Sabe, irmãos? Engraçado que no aplicativo da igreja, eu tentei colocar umas músicas da Gabriela Rocha. E dessa que canta Lapidação, acho que é Adoração Central, né? E eu não consegui. Aí eu liguei lá no site. E eles falaram: olha, essas pessoas que você está colocando, esses artistas gospels, eles são contratados do YouTube e da Vivo. É Vivo, né? Então quando você põe, eles até põem lá, aparece. Não sei se você já abriu o aplicativo. Quando você clica na música, aí aparece a mensagem, tudo preto, escrito em branco. É uma pessoa contratada, tal. Quando em outros tempos se contrataria com tanto fervor, deve-se pagar uma grana muito grande para um artista gospel. Eu não achei ruim não. Acho que a Gabriela Rocha e tantos outros tem mais é que fazer isso mesmo, sabe? Porque se não contratar ele, vai contratar o do mundo. Não é que não pôde. Se eu quisesse permanecer, e parece que tem uma música da Gabriela Rocha no aplicativo, não sei se está aparecendo ou se foi bloqueado. Você abre, aparece a mensagem. Mas se você clicar 2 vezes, vai abrir a música. Só que ele vai te direcionar para o aplicativo do YouTube. Por quê? Porque ela é contratada do YouTube. Sabe, irmãos? Pastor Cláudio Duarte, tão simples. Um jeito despojado de brincar, de falar. Quando que muitos católicos e espíritas, e gente que nem é crente, para ouvir aquele homem falar 1h30. Ah, ele é engraçado. Então, do jeito engraçado, ele está pregando o evangelho. Então o diabo, ele quer paralisar, ele quer falar mal de pastor. Ele quer dizer que o pastor está ficando enriquecido porque você está dizimando na igreja. Ah, ele quer dizer porque o A, o B, o C e o F faz errado. Cada um vai pagar diante daquilo que tem feito, de certo ou de errado. Agora, por que o diabo faz isso? Porque quando eu não tenho a entrada, eu não tenho a igreja. E se eu não tenho a igreja, eu não tenho o evangelho. Amém? Então, obras mortas. E tem gente que ainda usa, né? Você vê esses sites, esses vídeos, fala assim: ah, mas o dízimo está na lei. Não está na lei. São pessoas que não estudaram.
Abraão foi antes da lei e ele já dizimava. Amém? E na graça se fala mais de dízimo do que na lei. Jesus, quando o fariseu chega para ele e fala do dízimo, ele fala: então, você fala que você entregou o dízimo, mas você não entregou o dízimo da hortelã, do cominho. Então, já que é para entregar, entrega tudo, não a metade. Sabe, tem gente que faz assim: olha, eu recebo, né, sou dizimista o ano inteiro, chega no final do ano, tem um 13º, sou dizimista, o 13º, amém. Mas se nós analisássemos, nós poderíamos até, se quiséssemos, pegar esse 13º e entregar na obra do Senhor, porque é algo a mais que você tem. Não estou brigando, nem pregando isso não, irmãos. Estou dizendo que nós poderíamos fazer isso como qualquer outra coisa, ou como também não poderia fazer. Pastor, mas eu não sou dizimista, Deus não me abençoa por causa disso. Isso é mentira do diabo. Eu não posso dizer que vai entrar na tua vida o devorador, o migrador, o destruidor, o exterminador, e que você vai ficar numa falência danada. Não vou, só que você sai debaixo do favor de Deus. O favor dele é muito maior do que a multiplicação. O favor é aquilo que simplesmente acontece todos os dias, e você se surpreende pelo amor dele, dizendo: meu, eu não mereço, mas ele me abençoa. Deus não está ligado a dinheiro, Deus não está ligado ao seu jejum, Deus não está ligado à sua oração, Deus está ligado em saber o quanto você se sente amado. Amém? Deus nos chama, amado, para mudar a nossa mentalidade e crer no Evangelho. 4. Ser livre de toda a prisão. Lucas 18:18 diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, ele disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí você vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Amado, a resposta correta seria assim: acredite em mim e herdará a vida eterna, certo? Mas Jesus citou os mandamentos a ele. Sabe por quê? Porque ele disse que conhecia os mandamentos. Talvez você veja esse texto, deixa no texto lá, quando ele fala dos mandamentos, por favor. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso aqui é o que? Não é a lei? Jesus está citando para ele o que? A lei? Sim. Por quê? Porque ele veio baseado na lei, dizendo: olha, eu mereço. Ele queria ouvir assim do mestre: não, você não precisa fazer nada. Não é isso que ele fala? Todas essas coisas eu faço desde a minha mocidade. O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus, pela lei do qual ele confiava, ele diz: você faz tudo isso, não faz? Sim, eu faço, óbvio. Ele imaginava que o mestre ia dizer: você não precisa fazer mais nada, você é perfeito, já vai direto para o céu, você já sai daqui com asa, porque você cumpre tudo isso. Mas o que você não cumpre é que você não sabe ser generoso. Você tem tanta riqueza, você é um príncipe, você é alguém que tem tanto dinheiro, mas você não consegue se desprender desse dinheiro, porque você só faz tudo isso porque você tem. Se você não tivesse, você não faria. Você está preso a uma lei, mas eu não estou preso à lei, eu estou preso à generosidade. Jesus era um homem generoso. Sabe, amado, Jesus citou os mandamentos a ele, disse a ele que conhecia os mandamentos. Por quê? Porque o jovem era um administrador, mas era um homem cheio de orgulho. Ele acreditava que poderia fazer algo, ele poderia comprar, pelas atitudes dele, ele teria a vida eterna. Você já conversou com algumas pessoas que você fala de Jesus para ela, fala: não, eu também vou para o céu, nunca matei, nunca roubei. Se as pessoas vêm na minha casa pedir uma esmola, eu dou, pago meus impostos certinho, para que eu preciso de Jesus? Essa pessoa está na onde? Baseada em quê? Na lei. Não na lei de Deus, mas na lei dela mesma. Porque ela acredita que ela não precisa fazer nada, ela já é perfeita. Tenho lá meus erros, mas quem não tem?
Aí você confronta a pessoa e diz assim: mas você nunca fez nada errado? Ela fala: e os políticos? O que você me diz disso? Sabe, sempre tentando se justificar por algum erro dos outros. Todas as vezes que eu me vanglorio dos meus esforços, o que eu ganho, sabe o que é? A força da lei. Acompanha no quadro. A lei não tem poder de mudar seu coração, ela só muda o seu. Vamos lá? A lei só o exterior, o que Deus quer mudar é aqui dentro. A lei não tem poder de mudar o coração, o evangelho sim. Essa era a atitude dos fariseus. Eles tinham o exterior mudado. O fariseu chefe que manda crucificar Jesus, que fala para Barrabás: olha, na hora que fala para o povo, na hora que o rei perguntar, solta Jesus ou Barrabás, vocês vão gritar Barrabás. Por quê? Porque no exterior dele, Jesus não cumpria a lei. Jesus curava no sábado. Eles ficavam indignados quando via alguém sendo curado no sábado, porque a lei dizia para guardar o sábado. Sabe, irmãos, provavelmente o jovem esperava de Jesus um elogio, porém no lugar disso ele disse: mas uma coisa ainda te falta. O jovem então saiu de cabisbaixo, porque não era capaz de dar nenhuma moeda ao Senhor. Eu quero te dizer que ele teve o privilégio de andar com Cristo, mas não foi possível, porque não havia mudança interior nele. Ele estava cheio de justiça própria. Ele viu que não conseguiria guardar o primeiro mandamento. Ele viu que ele não conseguia guardar nada. Ele estava debaixo de uma capa. Se você estiver escondido em suas capacidades, o lugar mais alto que você pode chegar é a frustração, porque uma coisa ainda lhe falta. O maior tesouro na terra não se compara ao tesouro do céu. Ele disse: não, se é assim eu prefiro ficar com a minha riqueza. Porque ele estava acostumado com aquilo. A Bíblia diz que o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. O filho do homem não tinha onde dormir, porque ele estava sempre pregando o evangelho no meio de coxo, no meio de doente, no meio de pessoas que precisavam do amor. Você acha que esse príncipe ia largar tudo para viver a vida de Jesus? Não, era muito simplória. Com certeza ele ia querer dar alguma opinião. Não, vamos pegar uma carruagem, vamos colocar Jesus sentado numa cadeira igual o Henrique Cristo, né? Com uma cruz atrás, uma cadeira ali, cheio de ouro, porque ele tinha essa possibilidade. A visão dele era essa, era ampla, mas para as coisas terrenas. E a visão do Senhor é: o meu amor sobrepõe toda a sua riqueza. 5. Graça abre seu coração. Lucas 19:9 diz assim: disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele estava falando aqui porque ele estava na casa de um homem chamado Zaqueu. É engraçado que Jesus fala assim: olha, hoje veio salvação a esta casa, pois também este cobrador de imposto é filho de Abraão. Zaqueu era odiado pela sociedade. Ele era uma pessoa que ele ganhava uma comissão dos guardas romanos, e ele era judeu, para cobrar, para saber. Ele estava no meio do povo e ele levava além do que eles poderiam obter. Então ele era odiado pelo povo. Mas Jesus, quando ele vai até esta casa, ele foi criticado, porque como é que Jesus vai à casa do pecador? Verdade, é na casa do pecador que ele entra. Se você se sente pecador, é na tua casa que ele vai estar todos os dias, tentando mudar a tua história, tentando mudar teu coração, tentando mostrar o evangelho da graça. É na tua casa que ele vai estar em todo momento. Sabe, Zaqueu era um corrupto cobrador de imposto, um pecador. Em lugar de dar a Zaqueu os 10 mandamentos, Jesus entra na sua casa com um favor imerecido e se convidou para ir na casa dele. Foi Zaqueu que convidou Jesus? Pelo contrário, Zaqueu, cheio de arrogância, queria conhecer Jesus, mas ele sobe em cima de uma árvore. Dizem que Zaqueu era um homem baixo. Acho que ele era mais baixo do que eu, porque eu não sou baixinho. Zaqueu era, né? Eu tenho a medida correta. Eu não preciso subir numa árvore, só no púlpito aqui.
E ele sobe numa árvore para enxergar Jesus. Claro, no meio de uma multidão. Se ele era baixinho, ele teria que ficar assim. E aí numa árvore ele ia ficar meio camuflado, meio escondido. Afinal de contas ele era odiado por todo mundo. O que ele estaria lá? E quando ele está em cima da árvore, Jesus sai da onde estava até ele e fala: Zaqueu, pode descer. Hoje convém que eu vá à sua casa. Muita gente ficou indignado, todos se indignaram. Jesus indo na casa de um pecador. Engraçado que em todo o evangelho você nunca ouviu falar que Jesus foi na casa de um dos sacerdotes. Não é verdade? Jesus nunca curou o sacerdote que era enfermo. Por quê? Porque eles eram cheios de justiça própria. Eles achavam que eles eram superior porque eles cumpriam a lei. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Após o jantar, se colocou de pé e disse, Lucas 19:8: eu darei metade dos meus bens aos pobres, e se tiver alguma coisa de alguém por meio de engano, restituirei essa pessoa em 4 vezes mais. Olha o que Jesus disse: hoje a salvação entrou em sua casa. Quando Jesus fala isso para ele, ele move o coração daquele homem que era tão rico quanto o príncipe. Só que o coração dele foi movido pelo amor de Deus. O jovem não quis o amor de Deus. Ele já chegou falando de leis. Zaqueu em momento nenhum falou de nada. Pelo contrário, quando Jesus foi na casa dele, ele ficou totalmente constrangido. Ele serviu melhor, ele foi generoso. E quando nós somos generosos, amado, principalmente com Deus, como que eu vou ser generoso com Deus? Seja generoso com teu irmão, e você será generoso com o Senhor. A Bíblia diz: se você der um copo d'água fria para um dos meus pequeninos, é a mim que você está fazendo, é para mim que você está dando. Seja generoso com teu irmão. Ele caiu, ele errou, ele pecou. Em vez de chegar lá, querer dar tapa na cara dele, abraça ele, dê um abraço nele e fala: Jesus te ama e eu quero estar com você. É muito mais fácil do que você perder a amizade. Mas pastor, eu falei para aquele infeliz, para ele não pisar na bola. Eu estava, sabe, na casa dele até 5 minutos atrás. Ele esperou eu sair, ele foi falso. Esperou eu sair, sabe, ele pintou o 7. Ah, nem vou falar o que ele fez. Você não precisa falar, volta lá, abraça ele e fala: agora você errou, eu vim aqui para orar por você, porque você não vai ficar nesse abismo. Quando você experimenta a graça, você não pode evitar de ser generoso. Quantos cristãos hoje, amado, não desfrutam do favor de Deus porque estão escondidos debaixo da justiça própria? Assim como aquele jovem príncipe, aquele jovem administrador de riqueza. Saiba que o papel da lei é levar você a fim de si mesmo. Esse é o papel da lei. Então desista de fazer o seu próprio esforço e permita sua mentalidade ser transformada, pois Ele te inundará das suas bênçãos, alcançará os teus sonhos e derramará abundante graça. A graça foi a professora de Zaqueu, porque ela ensinou a Zaqueu. Lembre-se, Zaqueu disse que após ter recebido a graça, Lucas 19:8, ele disse: eu darei metade dos meus bens aos pobres. Eu quero te dizer, irmãos, que em nenhum momento Jesus pediu nada. Nenhum momento Jesus falou assim: olha, Zaqueu, eu acabei de falar com um rapaz ali agora, um príncipe. O cara é muito perturbado, mas vou te dar a oportunidade. Já que ele jogou fora, quem sabe você aceita. Pega os seus bens, metade ou tudo. Jesus falou alguma coisa? Ele simplesmente diz: nesta casa, esse que vocês odeiam também é filho de Abraão. De outras palavras, ele diz: esse que é pecador, que é corrupto, que é assassino, que todo Israel odeia, ele também é filho de Deus. E a graça chegou na casa dele. Sabe, irmãos? E aí então, por meio da graça que foi inundado o seu amor, Ele mesmo disse: eu vou restituir. E se alguém que eu agi de engano e tirei mais do que eu deveria, ele sabia que tinha essas pessoas, este eu vou restituir 4 vezes mais. Ele não ficou com medo de ficar pobre, não. Mas ele entendeu que ele foi alcançado pelo amor do Senhor. Isto é graça, e graça leva a pessoa ao verdadeiro arrependimento.
Graça, ela não produz mudança superficial, pelo contrário, ela produz uma transformação interna, uma transformação de coração. Tem pessoas que são duras de perdoar, duras, sabe? São rígidas demais, porque a graça não te alcançou, ainda está baseado na lei. Porque quando a graça alcança, amada, a gente fica até bobo às vezes. É diferente quando alguém olha para você, mesmo que não te conhece, e fala assim: escuta, você é crente? Você não falou nada, você não pregou o evangelho, você não fez nada, mas a graça do Senhor está contigo. O arrependimento, a bondade. Sabe, irmãos, uma coisa que eu fiz por muito tempo foi olhar para mim mesmo e não ficar olhando e nem tentando me condenar, mas dizendo: Senhor, me faz enxergar o que é graça. Porque às vezes eu sou muito lei, muito olho por olho, dente por dente. E isso só me fazia se tornar um coração fechado, amargo. E Deus quer mudar a história. A graça, ela produz mudanças, não superficiais. Ela produz transformação interna de coração. Repita comigo: quando recebemos a graça de Deus, nossos valores são mudados. Nossas prioridades são mudadas. E passamos a priorizar o que antes não era priorizado. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno. Aleluia.